Uma outra forma de aplicar filtros digitais é o processamento feito no plano de Fourier. Um sinal periódico pode ser sintetizado através da soma de um número infinito de termos em senos e cossenos com frequências distintas. Temos aqui o exemplo de um sinal quadrado. A primeira componente de frequência, a frequência fundamental, gera um sinal com a forma senoidal. Nós somarmos a segunda componente, nós vemos que esse sinal se aproxima um pouco mais da forma do sinal quadrado. Adicionando a terceira e a quarta componente, ele fica cada vez mais próximo da forma do sinal quadrado. No limite, quando todas as infinitas frequências estiverem presentes, chegaremos a um sinal quadrado perfeito. Note que nós temos uma frequência fundamental aqui. O segundo termo tem 3 vezes essa frequência, esse tem 5 vezes, esse tem 7 vezes. Veja que esse versor aqui gira 7 vezes mais rápido do que o primeiro. Um outro exemplo é o sinal dente de serra. Tem outras componentes de frequência. Frequência fundamental, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e assim por diante. E quando nós vamos somando os vários componentes, o sinal se aproxima cada vez mais do sinal desejado. E uma outra reconstrução de um sinal mais complexo, onde nós estamos na linha vermelha acrescentando cada vez mais termos de ordens mais altas. Por exemplo, ordens até 23, 24, o sinal fica muito próximo do original. Quando são usados apenas os termos com frequências mais baixas, nós temos uma versão bem suavizada do sinal. Por exemplo, aqui, os primeiros harmônicos, nós temos um sinal bastante atenuado. E é possível reconstruir coisas incríveis, como, por exemplo, aqui nessa figura, nós estamos representando o perfil de uma pessoa, acrescentando cada vez mais componentes de Fourier. Nós então definimos por série de Fourier conjunto de coeficientes que sintetizam um sinal periódico. Também é possível trabalhar em duas dimensões com os sinais de Fourier. Temos aqui um exemplo básico de uma imagem formada por uma série de linhas verticais paralelas com o perfil senoidal. Aqui embaixo estamos vendo a representação em termos de frequência, que é o que nós chamamos de transformada de Fourier bidimensional dessa imagem. Veja que tem um ponto claro aqui na região central. Esse ponto corresponde ao nível médio da imagem. Temos ainda dois pontos simétricos em relação ao ponto central, que descrevem a componente de cosseno presente nessa imagem que aqui se encontra. Esta é uma outra imagem com o espaçamento um pouco maior, portanto uma frequência mais baixa, e os pontos correspondentes, os 3 pontos, estão todos na horizontal, e veja que o espaçamento diminuiu porque a frequência também diminuiu. E aqui a frequência é menor ainda e a gente espera pontos ainda mais próximos. Temos aqui o exemplo de uma imagem também formada por linhas com perfil senoidal, só que ela está na diagonal. Veja que os pontos, os 3 pontos, agora acompanham a linha perpendicular à formação das franjas. Veja que nessa figura nós temos a soma de 2 padrões de franja. Tanto essas franjas oblíquas da imagem da esquerda, como franjas verticais com baixa frequência do slide anterior. E aqui está a imagem resultante da transformada de Fourier dessa imagem. Então, a transformada da soma é igual à soma das transformadas. Aqui temos o exemplo de uma outra imagem, agora de uma cabeça de uma pessoa. Aqui está a sua transformada de Fourier. É comum calcular a transformada de Fourier através de um algoritmo chamado FFT, Fast Fourier Transform, que é um algoritmo bem eficiente. E, calculando a transformada inversa, nós conseguimos reconstruir a imagem original sem nenhuma alteração. Nós vimos como fazer filtragem digital utilizando a convolução. A convolução é representada por esse símbolo que está aqui. A convolução ela é muito intensiva do ponto de vista computacional, muita conta tem que ser feita. Existe uma maneira mais eficiente de fazer isso usando a transformada de Fourier. Vamos dizer que nós temos aqui uma imagem, nós calculamos a transformada de Fourier dessa imagem, que nós vamos representar por f de u e v. U e v corresponde às componentes de frequência.
Temos aqui o filtro que nós usaríamos para fazer a convolução, calculamos a transformada de Fourier desse filtro. Nós fazemos então a multiplicação desses dois sinais, multiplicação simples, ponto a ponto. E nós temos como resultado essa função g. Ao calcular a transformada de Fourier inversa de g, nós temos o g minúsculo de x e y. E é exatamente o mesmo resultado que nós obteríamos fazendo essa convolução. Portanto, quando nós fazemos a transformada de Fourier desses sinais, é suficiente multiplicar ponto a ponto as transformadas de Fourier do filtro e da imagem original. Isso é uma operação muito mais leve de ser feita do que a convolução. Isso é particularmente importante quando o tamanho da imagem e do filtro são muito grandes. É possível também definir o filtro apenas no plano de Fourier, onde você tem maior controle sobre as frequências que serão utilizadas. Temos aqui a transformada de Fourier da imagem daquela cabeça. Aqui nós estamos definindo no plano de Fourier um filtro passa-baixas. Apenas as frequências dentro desse pequeno círculo serão preservadas. A imagem resultante desse filtro passa-baixas está mostrada aqui à direita. Tem um outro exemplo, transformada de Fourier. Aqui aplica-se um filtro passa-altas. Essa parte central foi bloqueada, foi zerada, e a transformada inversa mostra o que nós estamos vendo aqui nessa figura. Podemos também utilizar um filtro passa-banda. Apenas as frequências dentro desses dois círculos concêntricos estão preservadas. A imagem resultante é essa que está aqui. Temos agora uma aplicação bastante interessante. Temos uma imagem aqui à esquerda de uma cena onde há uma textura de fundo nessa imagem. Provavelmente ela foi transmitida através de um sistema mais rudimentar e esse conjunto aqui de padrões de pontos está presente. Quando fazemos a transformada de Fourier, nós notamos que existe uma série desses pequenos pontos localizados geometricamente aqui em posições bem definidas. Nós agora aplicarmos um filtro porta-banda nessa região aqui circular, nós vemos um efeito fantástico aqui à direita. Ou seja, toda essa textura que incomodava na imagem aqui da esquerda em cima, ela desapareceu. E obtemos aqui uma imagem bastante boa em termos de qualidade. Outros exemplos. Temos aqui aquela mesma imagem dos prédios que nós vimos. A transformada de Fourier dessa imagem tem essa característica que nós estamos vendo aqui. Frequência central, frequências ao longo do eixo X, frequências no eixo Y e todas as demais orientações. Se nós aplicarmos agora um filtro passa-baixas nessa imagem, o resultado vai ser esse. Temos uma imagem aqui bastante borrada, que é o efeito típico de um filtro passa-baixas. Se nós usarmos um filtro passa-baixas mais severo, ou seja, passarmos apenas as frequências ainda mais baixas, o efeito do borramento se acentua. Podemos também aplicar um filtro não simétrico. Por exemplo, essa elipse. Ela vai preservar as maiores frequências no eixo vertical e vai cortar as frequências no eixo horizontal. Isso vai gerar um efeito interessante. Nós vamos preservar as linhas horizontais e atenuar fortemente as linhas verticais. Podemos fazer o inverso, uma elipse agora na horizontal, e vamos notar que as linhas verticais foram realçadas na imagem e as linhas horizontais praticamente desapareceram. Finalmente, podemos usar aqui um filtro passa-altas. Nós vamos bloquear todas as frequências dentro desse grande círculo que aqui se encontra. Ao fazer isso, o resultado é esse. Nós conseguimos realçar os contornos que estão relacionados com as frequências altas na imagem. Nós conseguimos realçar os contornos que estão relacionados com as altas frequências da imagem.